Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o que? O like neste vídeo. Não se esqueça de fazer uma visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Também não se esqueça, Caixa Assombrada Fantasmas ainda disponível aí para você que ainda não adquiriu a sua, tá? Não perca. Caixa muito legal com camiseta, luminária, livros, cards, enfim. Beleza? Então bora pros relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. Coincidência? Acho que não. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Oi, família assombrado. Me chamo fulana, né? É fulana. E hoje venho lhes contar o que vem ocorrendo comigo já faz um tempo. Introdução. Para melhor entender o contexto do que relato, vou explicar antes o que pode ser que tenha desencadeado esse lado espiritual. Eu não sei nem se posso chamar assim. Bom, há muito tempo atrás, quando ainda era uma criança, com os meus 6 ou 8 anos de idade, hoje estou com 22 anos, eu frequentava uma igreja pentecostal com os meus pais. Para quem não sabe, na maioria das igrejas pentecostais, tem a primeira parte, que é constituída por louvores, e a segunda parte, em que um membro da igreja leva a palavra devocional, que seria uma pregação de passagens bíblicas. Eu não sei porquê, mas eu tinha um medo terrível do pregador da noite revelar algo para mim perto de todo mundo. Eu acho que não é um medo só seu, não, né? Você fica, ai meu Deus, só falta falar alguma coisa de mim ainda aqui pra todo mundo ouvir. Ai, 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 ai. Mesmo que eu soubesse que eu não tinha feito nada de errado, pois eu era apenas uma criança, né? Mas já pensou? Ele aponta o dedo e fala, tal coisa, tal coisa. Eu sempre tive medo, ela tá falando aqui. Então, com o passar do tempo, todos os cultos que eu ia, antes da pessoa que ia pregar começar, eu me levantava e ia pro banheiro. E pedia a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, que se houvesse algo para me falar ou me revelar, que fosse por meio de sonhos e não por revelações perante toda a igreja. Isso era todos os cultos que eu ia, até eu sair da igreja com 15 anos. Enfim, foram muitos anos pedindo, não é? Agora que essa parte está esclarecida, vamos ao relato que se compõe, que é composto aqui por 3 sonhos. Houve outros, mas os que mais me marcaram foram esses aqui. Primeiro sonho. No sonho eu estava deitada na minha cama quando algo me acorda. Sim! Opa! Bom, vamos lá. Eu tava lá no sonho, na minha cama, quando algo me acorda chamando pelo meu nome. Eu sento na cama e lá está uma silhueta, mais escura que o escuro. Parecia uma sombra densa e que eu olhava e reconhecia como se fosse a do meu pai. Essa silhueta começou a falar comigo, mas não mexia a boca. Era como se fosse por pensamento. E a voz não era do meu pai. Era uma voz mais grave e dizia assim, a voz telepática, dizia assim, você tem que fazer ele prometer que vai cuidar da sua avó. Nessa hora eu entendi que a voz falava do meu pai. E eu achei que estava pedindo para ele cuidar da minha avó, que é a mãe dele. E então eu respondi, mas ele tá cuidando dela. E a voz disse, dela não, da sua outra avó. No caso, seria a mãe da minha mãe. A voz falava que eu tinha que fazer ele prometer. Então eu concordei e aquela silhueta sumiu. Ainda em sonho, eu me levantei e fui até o quarto dos meus pais e o meu pai estava lá, dormindo. Aí eu voltei para o meu quarto, me deitei e acordei agora sim no mundo real, vamos dizer assim. E assim que o meu pai acordou, eu contei para ele. E ele levou um pouco na brincadeira. E em meio a risos ele disse, sim, eu prometo. A vida seguiu normal por alguns dias. Até que um tempo depois, a minha avó, mãe da minha mãe, ficou muito doente, ocasionando assim uma internação. E adivinha quem é que ficou com ela no hospital e cuidou dela até ela ficar boa? Isso mesmo, assombrados, o meu pai. Segundo sonho.
Para esse segundo sonho, eu tenho que dizer que eu namorei um fulano por um tempo e um dia eu precisei dormir na casa dele. Casa em que ele morava com a mãe, com o padrasto e mais 2 irmãs. A casa deles na época era novíssima, tinha acabado de ser construída e eles eram os primeiros moradores. Guardem essa informação. Deitamos na cama para dormirmos e assim é que começa o meu sonho. No sonho, eu estou deitada na cama dele, me levanto, vou para o banheiro, que era ao lado do quarto. Eu me olho no espelho e tudo começa a girar e ficar embaçado. No meu desespero, desci a escada da casa que dava acesso à sala de entrada. No sonho, a escada estava toda destruída, com pisos quebrados, vergalhões à mostra, estava cheia de buracos. Eu desci e cheguei até a sala que estava da mesma forma. Estava somente na alvenaria, com alguns tijolos quebrados, chão de cimento, sem nenhum móvel, e no lugar das portas e janelas estava somente o espaço para colocá-los. Eu olhava e começava a chorar muito, ajoelhada no chão, dizendo na minha mente que precisava contar para a mãe dele. Eu subia as escadas quebradas e encontrava a irmã dele mais velha e ela falava assim para mim: "Você não pode contar para minha mãe, ela vai ficar brava com você." No sonho eu não entendi o porquê ela falava isso e deixava ela falando sozinha e voltava para o quarto dele onde estávamos dormindo. Minha surpresa foi quando eu olhei para a cama e lá estava eu. Sim, eu estava deitada na cama esse tempo todo. Eu conseguia me ver deitada e dormindo normalmente. Diante dessa situação, comecei a me sacudir, a me bater, a me jogar na parede, em cima dos móveis do quarto, na esperança de acordar. Quando de repente eu acordei, agora no mundo real, deitada exatamente como eu dormi na noite anterior. Resolvi não contar nada para ninguém e deixei o sonho para lá. Passando assim alguns meses, descobrimos que a mãe dele estava traindo o padrasto dele. Quando o padrasto dele, que tinha um lugar de patente alto ali na carreira policial, quando ele descobriu, colocou escutas e câmeras escondidas pela casa toda, fez ameaças à mãe dele, a mãe do namorado, né? Olha, foi horrível. Ele queria vender a casa e ir embora. Nem dormindo no quarto ela estava mais. Dormia ela na sala e os filhos em volta dela com medo dele fazer alguma coisa com ela durante a noite. Bom, os dias se passaram e eles foram se acertando. Hoje em dia estão juntos ainda. Isso aconteceu há mais de um ano. Logo depois desse episódio, não passou muito e eu terminei o meu relacionamento. Então, será que no sonho falava o quê? Falava, você não pode contar para minha mãe, ela vai ficar brava com você. Mas por que contar para a mãe? Não seria contar para o padrasto? Contar o quê? Que a casa estava desmoronando? Né? Porque a casa tava tudo quebrada e não sei o quê, não é? E isso, será que estava indicando que o relacionamento ali estava... Enfim. Terceiro sonho. Esse sonho já se passa comigo, separada do meu ex-namorado, do sonho anterior. Ele começou um outro relacionamento. Vou chamar a moça aqui de Maria. Depois de uns meses juntos, a Maria ficou grávida. Lembrando que eu não fico procurando informações deles, tá? É que aqui a cidade é pequena e a gente acaba sabendo da vida dos outros pelas redes sociais ou pela boca alheia que conta mesmo. Mas seguindo aqui, o sonho se passou da seguinte forma. Sonhei que estava eu e a mãe desse meu ex em uma casa e ela me contava alguma coisa sobre ele que eu não conseguia entender o que era. Quando ela levantava e seguia por um corredor e eu ia andando atrás dela, e aí de repente a Maria surge na porta de um quarto que ficava ao lado do corredor e empurra a mãe dele. E aí começa uma briga que dura poucos minutos. Maria volta para o quarto, eu vou atrás dela e ela está visivelmente chateada e triste. E assim eu começo um diálogo. Eu digo assim: olha só, você não precisa ficar chateada ou ficar aqui chateada. Você pode ir embora para sua casa, você não precisa disso. Você pode pedir o fulano, no caso o meu ex, e era atual dela, né? Você pode pedir o fulano para te levar para sua casa, você pode ir embora.
Aí nessa hora eu olho pro lado e o fulano estava em pé ali e parecia outra pessoa de tão estranho que estava. Com os cabelos grandes, descabelado. Logo ele que sempre andou com os cabelos bem cortadinhos e penteados. Ele me olha e diz com muita raiva: "O quê? Se ela quiser ir para casa dela, ela que pegue um ônibus e vá, eu que não vou levar." Eu fiquei triste por ela e saí do quarto. Fui para a varanda e lá eu encontrei a irmã mais velha dele. E ela me perguntava o que estava acontecendo e eu explicava para ela tudo que tinha ocorrido até aquele momento. E falava para ela que eu não entendia o porquê dele estar agindo assim com ela, né, com a menina. Não entendia por que ele estava agindo assim com a menina. Ainda mais ela estando grávida dele, né? A irmã dele só olhava para mim e não falava nada. Então eu acordei. Nessa mesma manhã, no caminho para o trabalho, eu vi ele e a Maria passando. Foi a primeira vez que eu o vi depois de exatamente 1 ano de término. Eu achei estranho, né? Logo no dia que eu sonho com ele, eu vou encontrá-lo depois de 1 ano, né? Depois de tanto tempo sem ver. E como eu disse, aqui é uma cidade bem pequena. Bom, passados poucos dias desse sonho, fiquei sabendo por uma conhecida que convive com eles regularmente que ele havia saído da casa da mãe dele e alugou uma casa para morar com a Maria e o filho, que ela já tem de um outro relacionamento, porque logo nasceria o bebê deles. Essa conhecida me contou que a Maria é muito ciumenta e que um dia, voltando para casa, eles tiveram uma discussão porque ela estava com ciúmes dele. Chegando na casa, aconteceu uma briga entre os dois e ela foi para cima dele. E como todos sabemos que a força de um homem é bem maior do que de uma mulher, ainda mais ela estando grávida, né? Ele a agrediu batendo no rosto. O rosto dela ficou machucado, ficou inchado. E depois desse fato acontecer, ela está atualmente na casa da mãe dele e ele na casa alugada sozinho. Essa pessoa que me contou disse que estão tratando a Maria muitíssimo bem e que fazem tudo o que ela quer na hora que ela pede. Na minha opinião, eles estão com medo dela fazer um boletim de ocorrência do moço, né? No meu tempo de relacionamento, ele nunca mostrou esse lado pra mim. Nunca, nem sequer de brincadeira. Realmente, eu não entendo como ele pode ter mudado tanto. Então, chegamos ao fim do meu relato. Não sei se tem algo sobrenatural nos meus sonhos, mas não posso deixar de notar certas coincidências, entre aspas, com a realidade. Se alguém souber o que pode ser, estou aberta a entender toda e qualquer explicação. Deixem nos comentários, é claro, sempre com muito respeito. Ana, obrigada por ler o meu relato, sou muito fã do canal e faço maratona de relatos sempre. Desculpe se houver algum erro, espero que tenha dado para entender com clareza o relato. Beijos, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, realmente, se for ver com as coisas que acontecem após o sonho, tem ligação sim. Coincidência? Não. Provavelmente, com certeza, não. Coincidência, eu não acredito já em coincidência, né? Então, ela tem um tipo de sonho premonitório. Algumas pessoas têm sonhos, assim, que preveem as coisas, até que bem claros, né? Outros é uma situação. E aí, só depois, muitas vezes depois que acontece, é que você faz a ligação. Que nem, né, no caso aqui, então por isso que no sonho ele falava, eu não vou levá-la embora, ela que vá, porque eles tinham brigado. E brigado feio, né? Não sei o que houve ali exatamente entre os dois, o que, né? Lógico que nada justifica a agressão dele. Mas tô dizendo que ela sonhou, entendeu? Ela sonhou que ele não queria levá-la para casa, não sei o quê. Então, teve ali o contexto de que eles não estavam bem. A casa, ela sonhou, ela viu a casa quebrada, as escadas quebradas, né? Uma casa caindo. E isso talvez estava significando que o relacionamento do casal que morava ali estava ruindo, né? Então tem sim a ver essas coisas, esses sonhos. E será que foi porque ela pediu tanto para Deus que se precisasse revelar alguma coisa para ela fosse por sonho? E agora as coisas são realmente reveladas em sonho?
várias coisas até, né? Interessante. Talvez sim, você tem sonhos desse tipo? Conta aqui pra gente. Vamos pro próximo relato, que é este. Ana, você me ajudou. Que jeito? Vamos ver. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 20 anos e sou de Santa Catarina. Tenho muitos relatos para contar, mas parece que esse é um bom ponto de partida. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo da hora de dormir por causa da escuridão. A minha mãe me obrigava a apagar as luzes e nesses momentos eu sentia a presença de algo ruim ao meu lado, me observando. Eu sei como é essa sensação. No entanto, eu me sentia um pouco mais segura, já que dividia o quarto com meu irmão. Sim. Mas tudo se intensificou na adolescência, quando ganhei o meu próprio quarto, né? Aquela coisa que a gente não sabe se fica feliz ou não, porque você fala, fico feliz porque eu vou ter o meu cantinho, mas vou ter que dormir sozinha aqui também, né? A escuridão já não me assustava tanto, mas a sensação ruim persistia. Após mudar de quarto, comecei a sofrer de insônia, chegando ao ponto de conseguir dormir apenas quando o sol nascia, por volta das 7 da manhã. Já tive uma fase assim também. Um dia isso mudou completamente. A manhã amanheceu, chuvosa, e a tempestade só piorou ao longo do dia. Ventava muito e a noite estava ficando cada vez mais fria. Já era 11 horas da noite quando eu decidi me deitar, porém, como sempre, estava sem sono. Peguei meu celular para passar mais uma noite assistindo vídeos no YouTube, mas para minha surpresa a energia da cidade acabou e eu me vi na escuridão durante a chuva. Pensei comigo mesma, não há nada a fazer, vou tentar dormir mesmo sem sono. Virei de um lado para o outro e acabei adormecendo sem perceber. Foi um sono em que eu estava meio dormindo, meio acordada. Foi durante esse sono que tive um sonho extremamente estranho. Parecia que eu havia acordado dentro do próprio sonho e podia ver tudo ao meu redor. O quarto escuro, a chuva, aquele climinha frio. No sonho, virei para o lado e peguei meu celular para assistir a um vídeo. Por uma coincidência, ou não, o vídeo era seu. Meu aqui? O título era O Demônio do Sono. Tem esse relato mesmo? Não sei. E você falava sobre uma entidade poderosa e perigosa que atormentava as pessoas durante a noite, ficando perto de suas portas, as observando. Gente, que jeito que eu te ajudei. Eu tô vendo só que eu acho que eu piorei a situação aí nesse sonho. Assustada, eu abaixei o celular e senti uma presença maligna. O clima ficou pesado e eu fiquei paralisada e incapaz de me mover. Comecei a chorar e aos poucos consegui virar o meu rosto e me deparei com a porta do meu quarto aberta. Ali estava uma forma humana, escura, me observando de uma maneira fria e assustadora. Em minha mente ecoava a sua voz, a sua voz dizendo, o demônio do sono. Mas, gente do céu, eu levei um susto tão grande que acordei imediatamente. Estava completamente descoberta, com a boca aberta e tremendo de medo. Liguei a lanterna do celular e passei a noite toda acordada. Só consegui voltar a dormir quando o sol nasceu. Já de manhã procurei o vídeo que eu vi no sonho, mas não encontrei nada parecido. Não tem. Depois desse dia, nunca mais tive insônia. Pelo contrário, comecei a sentir sonolência e comecei a dormir mais cedo. Sinto que de alguma forma você me ajudou, Ana. Muito obrigada por isso. De nada. Vou contar lá o relato da outra dimensão, do demônio do sonho. Mas como que eu ajudei? Te botei mó medo. E o bicho apareceu. Este foi apenas um dos meus relatos e em breve enviarei muitos outros. Um beijo pra você, obrigada. Será que de certa forma eu estava te alertando que talvez aquilo estivesse te atrapalhando ali? Então o seu inconsciente me colocou numa forma para avisar, falar, olha, de repente você não consegue dormir, né? Porque existe um demônio do sono, algo que fica te atrapalhando na escuridão ali. Mas é que essa parte ficou encoberta ali no sonho. Mas a partir de hoje você está livre dele, né?
Então, aí você conseguiu ver qual era o problema e a partir do momento que esse problema lhe foi revelado, acabou. Minha teoria. Né? De repente, vai saber. Ai, gente, credo. Mas eu tive uma fase assim também que eu não conseguia dormir. É o que ela tá falando, principalmente no escuro. Sentia assim aquela opressãozinha do escuro. Aí eu não conseguia ficar no escuro. Aí eu ligava a TV, programava a TV. Aí ficava lá, não vinha o sono. Aí a TV desligava, me dava um negócio. Meu Deus, eu tenho que desligar. Ligar essa TV de novo. Aí eu ligava e ela passava por aquele negócio de estática, que era a TV de tubo. Aquela que eu falava, meu Deus, agora que eu vou ver um fantasma ali Ixi, eu passava rápido. Vai num canal aí, sei lá o que tá passando, não importa. Vamos pôr no canal de louvor, porque aí eu fico escutando os louvor pra ver se as coisas vão embora. E aí programava de novo, aí não dormia. Aí sei que a hora que eu relaxava, como se a cabeça dissesse assim, agora você está segura. Aí eu dormia, era por aí, 6h30, 7 horas da manhã. A hora que começava a dormir. Antes, era um medo, uns negócios assim, sabe? Sei, é o que ela tá falando, se sentir que parece que tinha alguma coisa ali, principalmente no escuro, sei o que é, mas depois passou. Depois a gente tem filho, aí você tem um monte de coisa pra fazer, você tem as crianças pra cuidar, pra olhar, ai filho, se apareceu uma assombração, você fala, você me dá licença, eu tô cansada, preciso acordar essas crianças, fazer dormir, não sei o que lá, você vai procurar outro, que eu não tô com paciência, mas nem pra espírito. É mais ou menos assim, quando, né? Você que é mãe, tem 1, 2 crianças, que levanta de madrugada fazer dormir, e tem que acordar, e tem que não sei o que lá, e lá. Olha, aí você tem sono, não tem, você já nem sabe mais se você dormiu, se você não dormiu, se você tá bem, se não tá, não importa, você tem que fazer as coisas porque tem as crianças. Ai. Né? Aí a gente criou umas olheiras. Vamos lá pro próximo relato? Mas quem aí já passou por isso, de não conseguir dormir? Mas não é simplesmente uma insônia. Não é simplesmente, eu não consigo dormir, É um medinho junto. Você não consegue dormir porque você sente um medo, uma insegurança pra dormir. Você fala, eu não sei, gente, eu consigo, não estou relaxando para dormir. É uma espécie de medo que não te deixa dormir. Mas vamos lá pro próximo agora, calha a boca. O que seria aquilo que apareceu? Não sei, vamos ver? Olá, Ana e assombrados, eu sou uma fulana que mora numa cidade localizada no Triângulo Mineiro e tenho 24 anos. E o relato que contarei aconteceu recentemente numa fazenda onde os meus pais e mais 4 famílias residem, numa cidade bem próxima de onde eu moro. E o que vem a seguir foi algo que me deixou arrepiada quando a minha mãe, que é vizinha dessa moça aí, me contou. E com a autorização dela, venho contar o que uma de suas filhas viu. Para melhor entendimento, vou explicar como é a divisão de casas. As 2 casas da entrada da fazenda, nas 2 casas da entrada da fazenda residem minha mãe e meu pai. A casa do lado é a casa de apoio para que os funcionários que são contratados de outras cidades na época da safra possam ficar lá. E um pouco abaixo de um pomar fica as 4 casas onde em uma delas moram Sara, Márcio, seus filhos Bernardo, Bruno e Bianca, que são gêmeas. E nesse dia, a mãe da Sara, que aqui vou chamar de Laura, elas são do Nordeste, vieram para Minas, por conta de ter mais oportunidade de serviço. Aconteceu recentemente, e agora eu não me lembro a data do ocorrido, mas foi ali entre final de abril e início de maio. E nessa madrugada, algo chamou a atenção da família toda. A Bruna acordou aos berros, pois dizia que havia alguém naquela casa. Um ser escuro que falava que faria mal aos pais dela. Um ser escuro que falava que faria mal aos pais dela assim que eles pisassem no serviço. Lembrando que suas respectivas profissões são máquinas agrícolas e instrumentos de corte para a poda das plantações. A Sara acordou e tentou acalmar a sua filha, que não abria os olhos e nem parava de chorar. Márcio, encabulado com aquilo, encafifado com aquilo, perguntou calmamente à sua filha o que havia ocorrido. E ela, na mais pura adrenalina do medo, falou o que aquele ser havia dito a ela. Com muita paciência, conseguiram fazê-la dormir novamente, na crença que aquilo foi só um pesadelo.
Alguns minutos depois, novamente, Bruna acordou gritando e repetindo as mesmas coisas, e dessa vez a sua amada avó a colocou em seus braços, acalentando a pobre criança assustada. Seus pais novamente disseram que estava tudo bem e que nada ia acontecer com eles. Porém, Márcio chamou Sara para o quarto e disse a ela que ela poderia ficar em casa, pois assim Bruna ficaria mais calma, pois ela falaria com o gerente da fazenda, pois ele falaria com o gerente da fazenda e assim poderia ficar mais tranquila. Pois teimosa que é, disse a ele que não, pois ela trabalharia sim e que não queria perder o seu dia de serviço e que Bruna estaria bem aos cuidados da avó. Horas mais tarde, já no barracão da fazenda, antes de ir para suas respectivas tarefas do dia, resolveram contar ao meu pai, um católico fervoroso e benzedor muito forte, que por sua vez ouviu e disse para minha mãe não deixá-los sair até ele voltar. Meu pai saiu e foi fazer suas orações e alguns minutos depois ele voltou e disse que aquilo que a Bruna viu foi algo mandado e foi enviado para ferir ou até mesmo matar os seus pais, pois o que ele queria era isso. E veio avisar através de uma de suas filhas, pois o meu pai crê que crianças são mais sensíveis a isso. E logo após a conversa, ele disse que poderiam ir trabalhar tranquilos e que aquilo não ia voltar a atormentar a Bruna e nem fazer mal a eles, pois ele já tinha dado um jeito naquela coisa. Será que ele veio mandado por alguém com inveja da boa vida e do bom salário que eles têm? Ou até mesmo só queria causar um acidente trágico nessa família? Obrigada, Ana, por ler o relato e logo trago mais alguns que aconteceram comigo na infância e também sobre uma maledite que quase acabou com o casamento dos meus padrinhos. Peço perdão se estiver com erros de ortografia, pois escrevi do meu celular e no horário do meu almoço. Agora só para mim, dá licença. Muito obrigada, um beijo. Então, parece que alguma coisa queria... Mas por que foi avisar? Será que é porque ela era criança e acabou captando isso? Aquela coisa foi lá, foi falar. Né? E ainda bem que isso foi revelado e pôde ser cortado, né? Pelo que eu entendi. E, né, vai saber. Gente, tem gente que tem inveja de tudo. Tem tudo... Inveja de tudo, de coisa material, de coisa não material, de felicidade, de beleza. Tem gente que inveja de tudo. E aí vai lá e faz essas pataquadas. Próximo relato, um relato emocionante e intrigante, mas aqui tem outro título. Sinais de que ela partiria? Olá, Ana e Assombrados, eu vou iniciar o meu relato, os nomes estão trocados, eu acho que é uma moça que nos conta. Bom, há alguns meses eu tive... Mais um de sonhos, gente! Olha, sonhos, hein? Bom, há alguns meses eu tive sonhos recorrentes e estranhos com os meus dentes caindo. E a gente sabe que dizem, né, que quando a gente sonha com dentes caindo, pode significar morte de pessoas conhecidas ou de até parentes, enfim. Tive sonhos recorrentes e estranhos com os meus dentes caindo, com canoas. Aqui onde moro, sonhar com essas coisas são presságios ruins. Eu sou um pouco cética referente a isso. Mas eu sempre faço viagens com meu esposo e em uma dessas viagens, meu esposo estava olhando a minha galeria de fotos na nuvem e viu a foto de uma garota linda e perguntou: "Quem é essa moça?" Eu peguei o celular para olhar e era minha sobrinha, que fazia tempo que eu não via, inclusive. E me deu uma saudade tão grande e eu disse que eu iria visitá-la assim que retornasse da viagem. Passou-se uns 2 dias, sofremos um assalto no apartamento onde estávamos e isso acabou adiantando o nosso retorno para casa. É isso? Sofremos um assalto no apartamento onde estávamos e isso acabou adiantando o nosso retorno para casa. Mas o intrigante vem aí. Viajei um dia após o assalto e no dia seguinte, essa mesma moça, minha sobrinha da foto, foi vítima de latrocínio. Roubo seguido de morte, é isso?
Eu estava cheia de planos para fazer uma visita e de repente a visita foi em seu velório, um dia após a minha chegada. Conversando com alguns familiares após o sepultamento, alguns primos dela e tios tiveram sonhos estranhos antes disso também. Todos sonharam que estavam sendo assaltados. Dias se passaram e eu não conseguia aceitar tudo o que tinha acontecido. Uma noite antes de dormir, eu chorei bastante e pedi a Deus que me fizesse sonhar. Eu queria saber como ela estava. Sonhei que estava entrando na casa de sua mãe, que é minha irmã. Vi minha irmã chorando, sentada numa cama. Observei os detalhes da cama e o colchão era de flores vermelhas. De repente vejo minha sobrinha sorridente, sentada do lado de sua mãe, a abraçando. Passado 2 meses, fui fazer uma visita onde minha irmã estava morando e ela disse: Mana, vem que eu vou te mostrar onde ela dormia e amava ficar o dia inteiro, se possível. E pasmem, o colchão era o mesmo do meu sonho e eu nunca tinha visto esse colchão na minha vida. Entendi que pelo sorriso e o abraço em sua mãe, ela estaria bem e sempre por perto. Bom, Ana e assombrados, esse é o meu relato. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Então parece que a situação estava de certa forma sendo revelada. Sonhos de assalto, dentes caindo, não sei. De repente as pessoas estavam ali captando algo que estava prestes a acontecer. Só que é o que eu falo, a gente acaba não entendendo antes o que vai acontecer. Só depois que acontece, aí você consegue fazer a ligação e falar, era isso que a gente estava sonhando, né? Mas vamos aqui para o próximo relato, então, que é este. Recebendo dinheiro do além. Opa! Aí o negócio fica bom. Peraí. Olá, Ana, Matheus e bebês assombrados. Já enviei vários relatos para vocês e pelo que acompanhei, 2 já foram lidos. Foram o República Assombrada e Cantiga de Roda em Ubatuba. Ana, eu venho contar mais um evento sobrenatural que muito me impressionou. Aconteceu comigo mesmo e para mim foi um alerta que o além olha por nós. Bom, vamos pro relato. Uma noite, no fim do mês passado, fui dormir muito preocupado com a minha situação financeira. Eu estava muito apertado financeiramente, é um moço que nos conta então, né? Eu estava muito apertado financeiramente, tinha mais... E tinha pelo menos, mais uns 3 dias para terminar o meu mês. Eu e minha esposa literalmente estávamos quase sem comida em casa e sem nada no bolso. Aquela noite eu chorei e rezei muito. Eu pedi para Deus uma ajuda, qualquer coisa que poderia nos salvar. Adormeci. E depois de algum tempo me vi, aonde, gente? Num sonho. Olha aqui, eu juro que eu não pego relato assim, eu pego aleatório, gente. Eu vou vendo o título, você viu que o título é Recebendo Dinheiro do Além. O outro aqui era... um relato emocionante, intrigante, sinais. Não tá falando que é de sonho. Mas daí todos aqui praticamente estão falando de revelações em sonho. Preste atenção aí, de repente para alguém pode ser alguma... Ou até para mim, né, vai saber. Fala assim, presta atenção nos sonhos, presta atenção nos sonhos. Alguma coisa pode ser dita ali. Mas, gente do céu, se alguma coisa me for me dita em sonho esses dias, vão perder serviço, porque... O problema é que eu não consigo lembrar. Meu Deus do céu, eu não consigo lembrar de nada. Eu sei que eu sonhei. Muitas vezes eu falo, cara, eu sonhei, mas o quê? Não consigo, gente, lembrar. Ou dureza. Né? A espiritualidade quer te passar os negócios, sua cabeça não tá funcionando direito. Ai, vamos lá, continuando. Então, o que aconteceu, tal? Adormeci e depois de algum tempo me vi num sonho. Mas um sonho tão real que nem parecia ser sonho. No sonho, os meus pais, e o meu pai já é falecido, e a minha mãe, né? Então, no sonho, meu pai, que já é falecido, e minha mãe, que tem Alzheimer, infelizmente, quase não tem mais consciência de sua realidade, mas no sonho, eles vinham me visitar na cidade em que eu moro. Eu passeava de carro com eles pela cidade, saímos, aproveitamos o dia como pais e filho, né? Como pais e filhos fazem quando distantes.
E ao final da tarde, no sonho, fui levar os meus pais no hotel que eles estavam hospedados. Tudo isso no sonho. Abracei o meu pai, minha mãe e no final os vi contando dinheiro no quarto que estavam. Nesse momento eu sentei e expliquei a situação financeira que eu estou passando e pedi para minha mãe um pouco do dinheiro para eu passar o fim do mês e para me ajudar com as contas. Nesse momento a minha mãe pegou um bolo de dinheiro e me deu um pouco, dizendo: "Filho, é para você pagar as suas contas. Isso vai te ajudar." Nesse momento eu fiquei tão eufórico que eu acordei. Ana, no outro dia, um domingo, quando levantei de vez, e contei o sonho para minha esposa, mas tendo fé que em alguma coisa os meus pais iriam me ajudar, passado algum tempo, a minha esposa veio correndo para mim, me dizendo que uma parte do salário dela, que estava atrasado, caiu na conta dela e pudemos passar um excelente fim de mês abençoado. Ana, eu acredito que de alguma forma o meu pai e a minha mãe estão juntos. Ele falecido e ela, mesmo viva, mas com Alzheimer avançado e talvez não mais totalmente neste mundo. Falo de sua consciência. Eles viram os meus pedidos e a minha dificuldade financeira e de alguma forma, em sonho, me trouxeram um dinheiro para me ajudar em vida. Esse é o meu relato e para mim foi incrível, muito forte e lindo, pois os pais, Ana, continuam a olhar por nós mesmo do além. Amém. Adoro vocês, assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também acredito nisso e não acredito que seja coincidência. Justamente sonhar com os pais, oferecendo dinheiro que está precisando e aí, do nada, justo naquele dia, cai esse dinheiro na conta. É muito interessante. E vamos para o último relato de hoje, que é este. Outra dimensão ou vidas passadas. Vamos ver. Oi, Ana e Matheus, esse é o meu primeiro relato, eu espero que gostem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, tenho 17 anos e esse é o primeiro relato de muitos que já aconteceram comigo. Sem mais delongas, vamos para o relato, pode ler tranquilamente, os nomes estão trocados. Quando eu tinha lá pelos meus 4 ou 5 anos, eu tinha várias experiências sobrenaturais. Porém, essa foi a única que eu ainda tenho dúvidas sobre o que ocorreu. Bom, nesse dia eu estava na casa da minha avó materna, que aqui vou dar o nome de Laura. Eu lembro que nesse dia, eu não sei direito se ela estava limpando a casa ou trocando a TV, mas ela puxou o rack onde a TV ficava, que inclusive ela tem esse rack até hoje. Esse rack era bem grande, pegava praticamente a parede inteira. Ia do chão quase até o teto. Então ela puxou um pouco o rack e saiu, pois alguém tinha chamado por ela. Nessa hora eu estava no sofá e alguma coisa me falou, me fez ir para trás do rack. E quando eu olhei para a parede, não existia mais parede, e sim meio que um portal que dava para uma feira numa vila que parecia medieval. E por curiosidade eu entrei lá. Quando eu entrei, eu olhei para as minhas roupas e eu estava com um vestido de camponesa. E eu fui andando por aquela feira e parecia que todo mundo me conhecia lá. E eu fiquei lá um tempo. Não foi muito. Eu fiquei lá por, uma meia hora, mais ou menos. Até que eu ouvi lá de fundo a voz da minha avó me chamando. Fulana, Fulana, onde você tá? Até que eu meio que abri os olhos e eu estava de frente para a parede e a minha avó falou: "O que você está fazendo aqui atrás do rack, menina? Sai daí!" E até hoje eu sonho com uma jovem moça correndo feliz por um campo com as mesmas roupas que eu estava quando fui para essa vila. E até hoje eu sinto saudades daquele lugar. Tanto que até os meus 10 anos, eu tentava entrar atrás do rack para voltar para aquele lugar. E eu choro quando lembro, porque lá eu era tão feliz. E quando eu entrei pela primeira vez, eu senti uma nostalgia muito grande e sinto que aquele é o meu lugar. Era tão lindo lá. Então, Ana e assombrados, o que vocês acham? Outra dimensão ou vidas passadas?
Muito obrigada por ler o meu relato, Ana. Um beijo pra você, pro Matheus, pras crianças, pros cachorrinhos, pros gatos e pros assombrados. Que mamãe Iemanjá ilumine seus caminhos e muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, não sei. Parece muito vida passada, mas também parece outra dimensão. Gente, assim, você se ligou à sua vida passada através de um portal que se abriu na parede atrás do hack. E aí você entrou lá fisicamente, assim, porque você não se lembra de ter sido um sonho ou algo do tipo. Foi uma mistura. Será que a gente pode acessar uma vida passada, tipo, realmente voltar pra lá, como numa outra dimensão, em algum momento? Eu já vi algum relato desse tipo, eu acho. Me lembrem aí. Vitória está chamando de novo. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, compartilha aí com a gente, ok? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!